Está começando mais um programa República, eu sou Loriel Rocha. Hoje nós vamos falar sobre o neoliberalismo da direita brasileira e da esquerda, né? Para tanto, eu vou tentar, de certa forma, simplificar esse assunto para vocês. Eu já abordei ele de algumas formas e vou fazer um esforço aqui de simplificação. No Brasil, o que diverge, digamos assim, a grosso modo para a população, a política da esquerda e a política da direita, né? Então, teoricamente, nós temos a impressão de que o Bolsonaro defende uma linha política e a esquerda, ou o PT, quando a gente fala em esquerda no Brasil, nós estamos falando basicamente do petismo, né? Porque o PT é o único partido de esquerda que venceu eleições presidenciais. Então, estamos falando do lulopetismo. A questão é o seguinte: em termos realmente pragmáticos, não existe diferença não. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, pontualmente, o que está por trás desse discurso falacioso, dessa impressão equivocada, que é vendida à população brasileira para manter uma polarização idiota que está levando o Brasil para o buraco. Tá? Ora, há dois assuntos de saída, há dois assuntos que se misturam. É a ideia do Estado mínimo e a ideia do neoliberalismo. Vamos começar aqui pelo Estado mínimo. Existe um professor do IBMEC, se não me falha a memória, o José Coburi. Ele tem uns vídeos muito curtos no YouTube e muito interessantes no canal dele. Entre esses vídeos, ele tem um vídeo muito sucinto em que ele fala sobre a ideia de Estado mínimo, né? Existe um mito que a falsa direita brasileira criou sobre o Estado mínimo. Outro dia, inclusive, eu vi uma carraspana, uma chamada de atenção que o Ciro Gomes fez ao presidente das Casas Pernambucanas para ele sair da ilusão de que o Estado tem que ser mínimo. E o Ciro Gomes está coberto de razão, né? Por que razão o PT não gosta do Ciro Gomes? Teoricamente, o Ciro Gomes é um indivíduo que está contra o projeto neoliberal. E o projeto do PT, desde o primeiro governo do Lula, é liberal. Aliás, outro dia tem um rapaz que está causando uma celeuma imensa, que é um homem muito inteligente, que é o Jonas Manuel. Ele afirmou categoricamente que o governo do PT é neoliberal. O Lula 1, Lula 2, Lula 3 é a Dilma. E ele não está mentindo, não. E ali ele elenca todas as razões pelas quais ele dá essa informação. Muito bem, voltando aqui. Quando a gente pega o discurso e fala assim, por que o Brasil é um país atrasado? Porque o Estado é grande. Uma vez que o Estado é grande, o Estado é inchado, o Estado é corrupto. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. O Estado pode ser grande e ele não necessariamente precisa ser ineficiente e não necessariamente ele precisa ser corrupto. Então aqui já existe uma primeira mentira. Por que o Brasil é um país atrasado? Porque o Estado é grande. Uma vez que o Estado é grande, então, em sendo este o problema, o Estado tem que ser mínimo. Pois bem, de onde saiu esta ideia do neoliberalismo fusionado com uma ideia de Estado mínimo? De certa forma, o neoliberalismo, ele surge, de certa forma não, ele surge como um conceito muito sólido a partir do Consenso de Washington, que aconteceu em 1989, né? Gente, o que estava acontecendo no mundo na época de 1989? O Brasil estava entrando no processo da redemocratização, a esquerda no mundo inteiro estava falindo, não é? E a esquerda tinha um Estado inchado. Então a falência do modelo comunista internacional fez a modelagem toda falar, tá vendo, o modelo comunista não dá certo. O que dá certo é o capitalismo. Então tudo aquilo que indicava um modelo de um Estado inchado
passou a ser combatido. Mas vamos ver que isso é uma mentira. E então, para entender aqui, de modo que esses conceitos se fundiram e ficam hoje os bolsonaristas e a falsa direita brasileira, os Faria Limers, ficam vendendo essas mentiras para a população. Então vamos lá. Qual é a solução para o crescimento econômico? Por que um país é desenvolvido? Qual é a solução para o crescimento econômico? Os caras vão te dizer que é tirar o Estado da economia, que quem faz a economia crescer são as empresas, é o capital privado. Outra mentira. Hoje em dia, olha, isso é de uma canalice imensa. Ninguém sério mais no mundo, ninguém defende que a economia cresce isoladamente a partir somente do investimento do capital privado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Os países que são extremamente desenvolvidos, o papel do Estado é mínimo. E o papel do Estado na economia, ele é gigante. Gigante. Então, o Estado sempre foi fundamental. Aqui entram, então, essa primeira verdade. O Estado é um impulsionador da economia. Ele não é um inimigo da economia. A segunda mentira, a economia cresce porque o investimento é privado. Mentira. Porque quem faz política para o país é o governo, não são as empresas. As empresas atendem os seus interesses privados. Toda empresa ela tem uma função, ela tem uma missão institucional. Então ela não vai olhar pelo todo da sociedade, ela vai olhar para o foco da empresa. Tá claro? Vocês precisam entender isso. Então quem faz planejamento de curto, médio e longo prazo é o Estado, não são as empresas. Bem, então a outra questão que nós precisamos de entender. O Estado sempre foi fundamental para tirar as economias nacionais das crises instaladas pelo mercado global. Vamos pegar a quebra da Bolsa de Nova York no início do século XX, né? Vamos pegar a quebra, o grande problema das empresas .com, das empresas de tecnologia, na virada do século, né? Do século XX para o século XXI. Vamos pegar a crise da Covid-19, em que as empresas tiveram todo mundo que ficar isolado. Quem foi que bancou aquilo ali? Vamos pegar a crise do subprime em 2008, desculpe. Vamos pegar a destruição da Europa e depois a reconstrução da Europa através do Plano Marshall. Vamos pegar o ressurgimento dos chamados tigres asiáticos e agora da Tailândia. A Tailândia está com um PIB maior do que o Brasil, hein? Tailândia, tá? A Tailândia, a Coreia do Sul, a China, enfim, o Japão, todos esses países se tornaram extremamente pujantes com a injeção do Estado. O Estado não é mínimo aqui. Ele injeta dinheiro na economia. Agora, ele injeta como? Ele tem planejamento estratégico. O Brasil não tem isso. O Brasil não tem planejamento estratégico. O Brasil nunca teve planejamento estratégico. O único indivíduo, os dois únicos presidentes que criaram mais ou menos algum grau de planejamento foi o Getúlio e foi o Juscelino. Mas o Juscelino só teve um mandato. Ele não teve o segundo, né? Então, ali houve algum desenho. O resto, gente, toda a história da República Brasileira, o Brasil nunca teve planejamento. Não tem planejamento de médio, de curto nem de longo prazo. Tá claro? Então, ora, é o aumento dos gastos do governo que sustenta, portanto, as empresas privadas diante da crise de consumo, né? Então, a pergunta é, se o Estado serve para quando um grande banco quebra, olha o escândalo das Americanas. De onde que eles foram tirar dinheiro? Do maior roubo empresarial privado, agora, recentemente. Foi o Estado que foi socorrer as Americanas, não foram os bancos, não foi a iniciativa privada, né? Então, se o Estado segura as crises para os empresários venderem,
né, manterem, porque como é que uma empresa se mantém? Se ela tiver consumo, caramba. Se você não tem consumo, a empresa quebra. É simples assim. Né? Então, se o Estado segura as crises, por que que existe a mentira de que ele atrapalha o crescimento econômico das nações? Então, nós precisamos de desatrelar a corrupção e a ineficiência do Estado, do papel do Estado no investimento da economia. Captou isso? Entendeu esse ponto? Ele é fundamental. Ora, essa mentira, então quem propaga esta mentira? Que o Estado atrapalha o crescimento econômico. Quem propaga essa mentira? Aí nós precisaríamos de ver como é que está sendo desenhada a geopolítica do mundo, como é que funcionou o início do capitalismo, né? Como é que o mundo se desenvolveu depois da Revolução Francesa. Bem, a grosso modo, o que nós temos hoje? Nós temos hoje grandes conglomerados globalistas já consolidados, com poder econômico, com poder financeiro e com poder de mercado. São três poderes diferentes: poder econômico, poder financeiro, poder de mercado. Esses grandes conglomerados globalistas, eu vou te dar um exemplo do que é um conglomerado. Se você for num supermercado, vai em qualquer supermercado do Brasil, todos os produtos, preste atenção no que eu estou falando, todos os produtos do mercado, exceto aquilo que é produzido pela rede familiar do MST, o pequeno produtor rural brasileiro. Então, 98% dos produtos disponíveis no mercado pertencem a 5 marcas globais. 5. Você entra no supermercado e você acha que tem um monte de coisa, não? Tem um monte de produto, não tem? 98% deles são de 5 empresas. Entendeu o que é um conglomerado? Acabou. Então você é um pequeno produtor, você está produzindo queijo de cabra, como é que você vai concorrer com queijo de cabra de um conglomerado? Ele te engole, ele te come. Se o seu queijo de cabra vale, tipo, R$40 o quilo, e vale mesmo, ele vai vender o dele por 10. O mercado vai comprar de você por quê? O consumidor vai comprar de você por quê? Porque o consumidor, na hora de comprar, ele escolhe pelo preço, não? A não ser que você tenha criado realmente um nicho do nicho do nicho do nicho de mercado. Correto? Bem, então isso é um conglomerado. Esses conglomerados, eles foram se consolidando ao longo do tempo histórico, não é? E evidentemente que eles não querem ser incomodados por novos concorrentes. O mundo está sendo redesenhado geopoliticamente. Então esse é um ponto. Esses grandes conglomerados são eles que mentem, são eles que pagam para mentir, são eles que pagam as pesquisas, são eles que financiam os jornais, são eles que estão botando rodos de dinheiro na bolsa dos políticos e vai por aí afora. Esses grandes conglomerados estão diretamente associados aos grandes bancos, às bolsas de valores, e vai por aí ao capital flutuante, que flutua, o chamado Deus mercado, né? Que é o mundo de finança. Finança não é economia. Bem, então eles não querem ser incomodados com novos concorrentes, portanto isso significa que aqueles mercados já consolidados, aquelas empresas de país de primeiro mundo, eles não querem que surjam empresas de país de terceiro mundo, que vá fazer concorrência deles, né? Eles querem ampliar, aqui entra a ideia do Estado mínimo e do neoliberalismo. Um segundo ponto, eles querem ampliar o monopólio do seu leque de comércio, expandindo as suas redes, promovendo privatizações dentro de nações subdesenvolvidas ou de terceiro, ou de quarto, ou de quinto mundo, né? Existe um redesenho geopolítico do mundo, onde eles precisam de novas colônias agroexportadoras. Essas novas colônias agroexportadoras, elas têm uma característica, como o Brasil, por exemplo. É tudo aquilo que você produz na terra, que você saca da terra, minério, são as chamadas commodities, né? Minério, água, petróleo, boi, soja, milho, etc., café, né? Você saca aquilo, e para você produzir aquilo ali, você é um grande plantador de soja. De onde você compra insumos para injetar na sua soja? De onde vem a semente da sua soja? De onde vem o adubo da sua soja? De onde vem o trator
da sua soja. Tudo de fora. Toda a tecnologia de fora. O Brasil não produz nada. Então, se você retirar os insumos do agronegócio brasileiro, o Brasil quebra. O Brasil não produz nada. Tá claro? Então, o que são essas novas colônias para esse novo modelo mundial? São países agroexportadores. É tudo que você tira do solo e do subsolo. Você exporta bruto, in natura. Aí depois você compra de volta, né? Você extrai minério de ferro, depois você compra vigas de aço pronta, vindas, por exemplo, da Coreia. E você paga 10, 50 vezes mais do que o produto que você vendeu. Então, ao mesmo tempo, esses países como o Brasil, que é um país agroexportador, é uma colônia do século XXI, o Brasil tem um grande mercado consumidor, não é? Nós produzimos isso aqui? Telefone? A gente produz isso aqui? Não. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de telefone. Nós compramos da onde? A matéria-prima é nossa. Compreendeu? Isso é a nova colônia do século XXI. Então, esses grandes conglomerados, são eles que defendem a tese do Estado mínimo. Ficou claro aqui o que é o Estado mínimo? Bem, agora vamos passar para o consenso de Washington. O consenso de Washington, então, essa mentira do Estado mínimo que a falsa direita brasileira vende, é mentira mesmo. É uma mentira grotesca, é uma mentira grosseira e que, quando você pega Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, China, Noruega, Suécia, né, Espanha, França, Portugal não tem muita indústria, mas quando você pega Canadá, não é? Nova Zelândia, você pode pegar qualquer país do mundo desenvolvido. Você vai ver o papel do Estado no desenvolvimento da economia. Ele é brutal. Brutal. Então, não confunda corrupção estatal, ineficiência estatal com o tamanho do Estado e capacidade de investimento. Você não pode atrelar uma coisa com a outra. O que o consenso de Washington fez? Ele atrelou uma coisa com a outra. Para os países de terceiro mundo. Para os países de terceiro mundo. Tá claro? Bem, então vamos lembrar. O mundo naquela época estava virando, o comunismo estava ruindo no mundo inteiro, enquanto a Rússia quebrou, arrebentou-se, a China, eu já fiz programa sobre isso, a China, silenciosamente, foi numa curva ascendente e criou o chamado capitalismo de Estado. E hoje fagocitou o Ocidente inteiro. Né? É um grande, talvez, um dos maiores impérios da atualidade. Tornou-se a China em menos de 40 anos. Por quê? Porque a China tem investimento de curto, médio e longo prazo a cada 5 anos, eles revêm. Então, eles fazem planejamento durante 5 anos. Eu vou investir aqui, eu vou investir aqui, eu vou investir aqui, eu vou investir aqui. Investe. Aí, depois de 5 anos, vou investir aqui, 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 aqui. A China tem 35 anos de investimento contínuo de planejamento estratégico. 35 anos. Isso significa que o governo chinês, o governo que está agora e o que entra depois, ele não desmonta o que o governo anterior fez. Tá claro? Isso é investimento de longo prazo. Então, é o investimento do Estado. Tem que pactuar isso aí. O Brasil não tem isso. E o Brasil não faz o dever de casa, que é o dever de aprimorar as instituições para evitar a corrupção. Correto? Então, o grande problema do Brasil não é a corrupção, não. Não é a corrupção. É a falta de planejamento. Porque o problema da corrupção você resolve aprimorando os mecanismos institucionais. É fazer lei dentro do Congresso Nacional. Por que o Congresso Nacional não faz leis para botar corrupto canalha na cadeia? Botar juiz vagabundo na cadeia? Empresário corrupto na cadeia? É o Congresso Nacional que está encarregado de fazer isso. Por que o Congresso não resolve o problema? Porque ele próprio é o problema. Correto? Esse é o ponto.
E aí eles ficam atacando a superfície. O fato é, meus caros, o Ciro Gomes outro dia falou uma coisa e ele está coberto de razão. E um outro indivíduo muito importante, que é o Mário Garneiro, numa entrevista que ele deu para a Leda Nagli, uma entrevista de 1 hora e pouco, eu assisti toda a entrevista. Mário Garneiro foi um cara que desde a época do JK, ele foi o sujeito que teve desde o início com o JK e antes do JK. Um empresário de uma larga trajetória dentro do Brasil, teve envolvido naquele caso da Brasil Invest, porque ele foi o fundador, uma mutretagem que o mercado nacional e internacional fez contra o Mário Garneiro, mas enfim, empresários como o Mário Garneiro e o Antônio Hermídio de Moraes não existe mais dentro do Brasil, não. Tá? O Mário Garneiro falou, por exemplo, que o Brasil está num atoleiro mesmo. Já vem de longa data, exatamente porque não tem planejamento. Vale a pena ouvir essa entrevista do Mário Garneiro, porque vocês vão ver o que uma pessoa no mundo empresarial fez para a política brasileira, no sentido de torná-la exitosa em alguns aspectos, e como ele tem o depoimento contundente de que os políticos brasileiros são tacanhas. Né? Não enxergam um palmo diante do nariz. E nós somos a 8ª economia do mundo, por um milagre de Deus qualquer. Tá? E ele falou, o exemplo que ele usou foi esse: o Brasil é um carro dentro de um atoleiro. Quando você está no atoleiro, o que acontece? Você roda, acelera o carro, ele patina, e você vai afundando cada vez mais. Ele falou que o Brasil está afundando cada vez mais. O Ciro Gomes está falando isso claramente, e outros setores da esquerda estão falando isso claramente. E essa gente está certa. O Adriano Benagnon falava isso claramente. O Enéas Carneiro falava isso claramente. E toda essa gente está certa. Tá? Bem, então vamos aqui passar o consenso de Washington. Deixa que eu pegar os 10, Washington pactuou, consenso de Washington, grandes medidas que compõem 10 regras básicas, tá? Formuladas em Washington, junto com o FMI, o Banco Mundial, o Departamento de Tesouro dos americano, etc. Tal. O que ficou pactuado aqui? O nome Consenso de Washington foi definido por John Williamson, né, que é um economista de um think tank, que é o Instituto Internacional de Economia. E esse Williamson instituiu 10 instrumentos de política. Você tem que ter disciplina fiscal, redirecionamento dos gastos públicos, né, reforma tributária, taxa de juros determinada pelo mercado, taxa de câmbio competitiva, livre comércio, liberalização do investimento estrangeiro direto, ou seja, você permite que o capital vá e volte, privatização das empresas estatais, desregulamentação, segurança jurídica para direitos de propriedade privada. Muito bem. O que aconteceu? O governo brasileiro foi um dos governos que não aceitou de imediato as decisões do Consenso de Washington. Tá claro? Agora, o que aconteceu? Na década de... quando o Sarney assume, nós tivemos uma primeira grande pressão, não estava feito o Consenso de Washington. Qual é o governo que de fato assume e encampa o Consenso de Washington? O Fernando Henrique Cardoso. Tá? E de lá para cá o Brasil entrou numa barafunda. Então o Collor deu início aos primeiros passos de trazer o neoliberalismo para o Brasil, só que o Collor aloprou com aqueles planos todos, bloquear o dinheiro de todo mundo, o gajo ficou maluco, a elite brasileira tirou ele. Depois entrou o FHC, veio já pactuado com a City de Londres, com os Rothschild, né? Implementou o socialismo fabiano e mergulhou o Brasil, de fato, no Consenso de Washington. Ou seja, é o Fernando Henrique Cardoso o sujeito responsável pela introdução do neoliberalismo. Vamos passar agora ao segundo ponto. O que é o neoliberalismo? Eis o ponto. O Jonas Manuel, esse rapaz da esquerda, ele tem um vídeo onde ele vai atacar, eu repito, a esquerda ficou furibunda, e sobretudo a esquerda petista, e ele comprou uma briga feia, e ele está correto, dizendo que o governo do Lula é neoliberal. E ali ele deu todas as explicações.
Muito bem. Eu fiz aqui algumas anotações e concordo com o Jonas Manuel, porque ele explicou aquilo ali muito bem. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, nós temos que ter uma ideia do que é o Estado e o que é o papel do Estado, né? Então você tem, o Estado regula a economia e o Estado tem um bem-estar social, né? Então o Estado é o responsável por certos tipos de investimento. Ou seja, o Estado funcionaria mais ou menos como um empresário, porque o Estado tem empresa, né? O Estado tem minério, o Estado tem água, o Estado tem terra, o Estado tem petróleo, correto? Isso faz parte do processo do território. O consenso de Washington pactua o seguinte: o consenso de Washington, ele repactua a ideia de Estado. Na verdade é isso. Ele repactua a ideia de Estado. Então, o neoliberalismo ele vai se caracterizar por um padrão para os países de terceiro mundo, em que o papel da indústria promovida pelo Estado, a chamada capacidade de produção e a complexidade da capacidade produtiva, né? E a cadeia do bem-estar social, ou seja, tudo aquilo que é o papel do Estado, o papel induzindo essas áreas para fazer o desenvolvimento, é secundarizado. Então o Estado deixa de atuar nisso, aqui é que entra a ideia de Estado mínimo. O Estado deixa de atuar nisso, privatiza todas essas áreas. Quando você privatiza, você passa ela para quem? Para a iniciativa privada. Correto? Está entendendo o inchaço dos grandes conglomerados? Então, um grande conglomerado fala assim: Estado, vem cá, você não pode lidar com petróleo, não. Me dá ele aqui. Imagina os árabes vendendo o petróleo deles para a iniciativa privada. É disso que nós estamos falando. Então vem a Nestlé e fala: Brasil, você tem o aquífero Guarani aqui, que toma dois terços do território brasileiro. O aquífero Guarani não é seu, não, é da Nestlé. Deixa eu comprar ele todinho. Aí o governo brasileiro vai e vende. A hidrelétrica de Itaipu não é sua, não. Vende ela para mim. O governo do miliciano vendeu. Não é? E vai por aí afora. A Eletrobras não é sua, é minha. Pronto. Então, o que esses conglomerados vão falar é isso. O Estado não tem que fazer industrialização, o Estado não tem que promover a economia e o Estado não tem que promover o bem-estar social. Captou? Pois bem, então o neoliberalismo é um projeto de contra-revolução global da elite mundial, liderado pelos países do chamado imperialismo. E aqui é preciso entender, e eu já me propus a fazer um programa que eu acho que é preciso, a gente entender essa ideia de imperialismo dentro de uma nova geopolítica mundial para entender o problema, né? Então, esse projeto contra-revolucionário, ele tem como foco a desregulamentação do mercado de trabalho. Porque, veja, quem é que produz? Os trabalhadores. Aqui não tem nada a ver com comunismo, né? Porque quem não é dono é empregado. Então, eles revêem todas as leis trabalhistas do mundo inteiro. Eles fazem a flexibilização do mercado de trabalho. Você tem terceirização, quarteirização, pejotização, redução de concurso público, né? Instabilidade a nível de emprego precário, contrato temporário de trabalho, vai por aí afora, né? Você reduz a força dos sindicatos no mundo inteiro, né? Bem, e aí você tem que criar um mercado de trabalho flexível. Por quê? Por que esse mercado de trabalho tem que ser flexível? Porque o governo, que antes tinha estatal, ele agora vai vender aquela estatal e vai passar para a iniciativa privada. Então, o cara que é o dono da iniciativa privada, ele não quer ter empregado que custe muito para ele, óbvio. Ele vai visar o lucro sempre, né? Então, um outro aspecto que tem que ter aqui, que eles exigem, é a flexibilização do lucro, né, e do fluxo de capitais. Você tem dinheiro no Brasil, você quer mandar dinheiro para a Suíça, ou você quer mandar dinheiro para as Ilhas Caimã, ou você quer comprar um navio em Taiwan, então você tem que ter um controle mínimo e pagar taxas mínimas e você não pode impedir
o empresário de jogar o dinheiro. Então o empresário ganha dinheiro, faz grana aqui no Brasil, que é o problema das multinacionais, e eles tiram o dinheiro todo do Brasil e não reinvestem no Brasil. Eles só pagam o funcionário ali para manter a multinacional, mas eles não reinvestem dentro do país. Bem, a China, por exemplo, independentemente de você ser uma empresa chinesa ou de você ser uma empresa estrangeira trabalhando na China, a China resolveu esse problema, que eu acho formidável a saída. Toda empresa chinesa ou que está sediada na China, parte dos investimentos dela e parte do que a China necessita para suprir o seu mercado interno, a empresa é obrigada a comprar. Ela tem uma cota. Os países árabes também fazem isso. Essa é a razão pela qual o mercado, e eles não permitem concorrência interna. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Eu sou produtor de um drone, né, no mercado chinês. Aí o meu drone de pulverização agrícola, ele é um drone que pulveriza 10 litros. É um drone de 10 litros. Aí tem uma outra empresa que quer fabricar drone. Aí o governo fala, já tem, a empresa do L'Oréal já produz um drone de 10 litros. Você vai produzir um drone de 15. Aí vem uma outra empresa e fala, eu quero produzir drone. O governo fala, já tem a empresa do L'Oréal e a empresa do Francisco que produz um drone de 30, de 15, você vai produzir um drone de 20 e vai por aí afora. E aí eu falo, não, mas no meu portfólio eu quero ter para vender drone de 10, de 20, de 30, de 40, 50. O governo chinês fala, não tem problema nenhum. Existe uma coisa que se chama marca própria, OEM. Né? OEM. Então, aquela empresa, se a empresa do L'Oréal produz um drone de 10, eu tenho no meu portfólio todos os tipos de drone que a China produz, com a minha marca. Tá? Gente, isso é tão sério. Eu vou te dar um dado concreto, tá bom? Se você for na Leroy Merlin, 80% dos produtos da Leroy Merlin são importados da China, são produtos de terceira linha. Na China você compra produtos de primeira, segunda e terceira linha. Tá? Os produtos de terceira linha deles, eles vão lá, compram por bagatela e eles ganham aqui no mínimo 400%. No mínimo 400% de lucro. Eu não estou te dando um dado aleatório, não. Estou te dando um dado de uma realidade que eu conheço. Bem, você vai comprar um drone de pulverização agrícola, ou você vai comprar um quadriciclo, você paga $1.000. Aqui você paga 100 mil. Então vamos dizer que você vai importar um quadriciclo, que você pagou $1.000. Vou colocar aí uma taxa absurda que não existe no mercado. Você vai pagar 100% de imposto de importação. Então você dobra $2.000. Então quanto? R$16.000. Vamos dizer, né? O cara importou por 16. Se ele pagou 100%, ele vai vender por 100. Tá claro? Drone de 30, 40 litros na China, você compra, ele custa entre 3 a 5 mil reais. $1.000. Aqui um drone desse custa 200, 300 mil. Ok? Então lá na China, o governo impede a concorrência predatória e ao mesmo tempo ele fala, você pode comprar produtos de marca própria. Aqui no Brasil, a Tramontina, que é brasileira, a Bosch, que é alemã, a Makita, que é alemã, a John Denver, a Husqvarna, todas essas empresas que você for pegar, que fabricam produtos para o agronegócio, fabrica enxada, fabrica drone, fabrica empilhadeira, tudo que você puder pensar. Você compra um produto da Makita, você acha que é a Makita que está produzindo? Não, ela vai e compra na China, na fábrica, né? E aí ela manda colocar, ela compra com OEM. OEM significa marca própria. Então, se eu for um empresário, eu posso ir na China, se eu souber negociar, vou na China, negocio, e eu crio a marca L'Oréal, trago a marca L'Oréal e começo a vender, comprado da China. E ele vem com marca própria. É assim que funciona o mercado brasileiro. Tá bom? E esses produtos, eles vêm desmontados, evidentemente, que você paga uma taxa de importação quando o produto está montado, ele tem um preço. Quando ele está desmontado, ele tem outro preço.
né? Então você compra por containers, container leva de navio 40 dias, 42 dias para chegar. Se você não parar no Porto do Rio de Janeiro, que é tocado pela milícia que te achaca e te rouba, né, para liberar a mercadoria, você vai do Porto de Paranaguá, se a sua documentação toda tiver as invoices, tudo certinho, tiver correto, você libera a mercadoria tranquilamente numa boa. Tá bom? Então importação e exportação não é nenhum bicho de sete cabeças. Agora, tem que ser correto. Bem, então como é que a China resolveu esse problema? Dessa forma. Essa é uma das formas. Extremamente inteligente, e isso impulsionou a economia. Correto? Vum! Dá um vulto lá para cima. Bem, então, os investimentos, voltando aqui ao problema do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele estimula, então ele quer liberar o investimento estrangeiro, quer acabar com as políticas de tributação sobre remessa de lucros e monopólios. Então a empresa vem aqui, fica arquitrilionária e ela não se sente compromissada com nenhum investimento nacional. Ela não investe em rodovia, ela não investe em ferrovia, ela não investe em pesquisa, ela não investe em ciência, ela não investe em inovação, ela não investe em nada, né? Eles querem acabar com a tributação diferenciada entre uma empresa nacional e uma multinacional. Acho que isso está certo, desde que a multinacional tenha compromissos e a empresa nacional também. Então, repito, o modelo chinês é um modelo muito interessante. Eles, portanto, pretendem estimular a privatização em massa de empresas, né, de serviços públicos, né, e da rede de bem-estar social. Então vamos entender aqui o problema. Quando você fala que o Estado não pode estimular a indústria, se ele não pode estimular a indústria, ele não pode ter investimento em educação. Porque você só tem produto sendo desenvolvido na linha de ponta da indústria, ou, portanto, patenteado, se você tiver linha de pesquisa dentro das universidades. Então, veja, quando você anula a desindustrialização do país, você anulou o campo de pesquisa, você anulou o campo de educação. É cadeia e ponta. Tá? É cadeia e ponta. Então, é preciso entender o que acontece. Você fala que o mercado privado é o organizador e o ordenador da vida coletiva e da vida sociocultural. Então você transfere para o mercado a saúde, a educação, a cultura, a infraestrutura, a segurança pública, o bem-estar social. Você privatiza tudo. Entendeu o que é o neoliberalismo? Você privatiza tudo. A pergunta é o seguinte: o Estado deixa de ser capaz, uma vez que você privatiza tudo, de induzir crescimento, de induzir riqueza, de fazer planejamento estratégico. Porque se é o Estado que é encarregado de planejar, de fazer planejamento de curto, de médio e de longo prazo para o país, e você tem um consenso de Washington falando, não, o Estado não pode planejar a longo prazo. Quem vai planejar o país? A empresa privada? O velho da van? A Votorantim? O cara do Pão de Açúcar? O banqueiro? É sério isso? É sério? Não tem seriedade nenhuma uma coisa dessa. Isso não é uma brincadeira. Isso é um crime. Isso ultrapassa o crime. Correto? Então esses caras vêm e falam, não, o Estado sai daqui e as empresas privadas dão conta de tudo. A empresa privada não dá conta de nada. A empresa privada só investe naquilo que interessa a ela. Enquanto o funcionário, ela tem creche para o funcionário. Ela não tem creche para a comunidade. Correto? Então, enquanto aquela mulher está ali, ou o homem está ali trabalhando, o filho dele come. Está ali na creche. Se ele for demitido, ele perdeu a escola, do dia para a noite. Né? Então, se o país, se o Estado deixa de ser capaz de induzir a economia, aonde ele vai crescer? Ele não gera circulação de renda, ele não gera circulação de riqueza, ele não gera propriedade privada, né? No país, então no Brasil, como é que esse processo começou? Com o Fernando Henrique Cardoso e o Bresser Pereira.
que hoje está aí falando mal do neoliberalismo, né? O Jaime Osório, o Adriano Benagnon e o, o Enéas, eles cansaram de falar, o Ciro Gomes, eles cansaram de falar que esse modelo significa a redução da indústria, a redução do PIB, a redução do emprego, o desmonte da capacidade produtiva, o desmonte dos projetos nacionais. Ele impede projeto de saúde, de ciência e de tecnologia, ele impede projeto de inovação, ele impede projeto de geração de patente, ao mesmo tempo ele faz crescer o agronegócio, crescer a mineração, crescer a pecuária, correto? Crescer o café, o cacau, o milho, o petróleo, tudo aquilo que você extrai da terra de uma forma bruta e vende o produto in natura. Isso é o neoliberalismo. Você compreendeu? O neoliberalismo é o seguinte, a grosso modo, você tira o Estado de tudo que é responsabilidade. O Estado não pode planejar o seu país, não pode planejar o futuro do país, entrega tudo para a mão da iniciativa privada. E o Estado fica encarregado, quando muito, de pagar uma aposentadoria. Quando muito, de pagar uma aposentadoria. Quando muito, de dar uma vacina para a população. Então você tira o Estado. Tá claro? O processo é um processo de privatização geral. Gente, uma vez que você tira o Estado de literalmente tudo, entenda, o país não vai crescer. Porque esse Estado que não investe, no mínimo em educação, porque o neoliberalismo ele praticamente proíbe universidades públicas. Praticamente não, ele proíbe o investimento em universidade pública. Fala, é estatal? Não presta. É Petrobras? É estatal? Não presta. Olha o que aconteceu com o Brasil na época do Sarney. O Brasil tinha, aí novamente a confusão com a corrupção. Produzia telefone. Lembra do Gurgel que o Brasil começou a produzir carro elétrico? Aqui não foi para frente. Lembra da briga do Proálcool como combustível? A lenha que foi para o Proálcool entrar como projeto de combustível? A própria Petrobras era contra o Proálcool. Ela, não, isso aqui vai nos tirar do mercado. Tudo lesionado da cabeça. Né? A própria Petrobras era inimiga do Proálcool. Bem, tá aí. Continua vendendo petróleo. O que o governo do miliciano fez? Vende petróleo bruto, vendeu todas as refinarias, então o petróleo é refinado lá fora. E aí depois nós compramos de volta, porque vendeu as refinarias todas. É isso que aconteceu. Correto? Então, voltando, na época do Sarney, nós tínhamos um processo de telecomunicações grande e, claro, tinha corrupção? Sempre. Com o mito de acabar com a corrupção, exterminou o mercado de telecomunicação brasileira. E aí privatizou tudo. Hoje nós estamos na mão da Claro, nós estamos na mão da TL, nós estamos na mão da Oi. Tudo de empresa que vendeu, privatizou. E o que o Brasil desenvolveu nesse sentido em termos tecnológicos? Nada. Então isso aqui que a gente usa, internet que nós estamos usando aqui, é produção brasileira? Não. Não é nada daqui. Correto? Computadores no Brasil, não é nada daqui. Indústria farmacêutica, medicamentos, o que é daqui? Pouquíssima coisa, a maior parte é tudo importado. Então isso é o projeto do neoliberalismo. O neoliberalismo é quando você fala, o Estado não pode produzir nada, né? Você tem que vender tudo isso e você passa a importar o produto já pronto. Então nós somos um grande mercado consumidor, com milhões de bocas para alimentar,
Eu vou comprar roupa, eu vou comprar relógio, eu vou comprar carro. Qual carro que é efetivamente produção nacional? Que é brasileiro? A Troller. Não me ocorre outra marca. Um Jeep pequeno, uma venda pequena. A Grale, que é insignificante. Eu, para ir para a fazenda, vou comprar um Troller? Não. Eu vou comprar uma Mitsubishi, vou comprar uma Toyota, vou comprar um Land Rover, né? Eu vou comprar uma Ford, uma Ranger, né? Correto? Ou uma Ford Raptor. Eu vou comprar uma Ram. Nenhuma delas é brasileira. Produz aqui no Brasil. Monta as peças aqui. Não há tecnologia, não há investimento, não há suporte, não há pesquisa, não há nada. Né? E aí você tem um camarada louco igual o João Dória, igual o mentecapto do governador de São Paulo, né? O de Minas, vamos privatizar, vamos privatizar, vamos privatizar, vamos vender tudo. Essa gente é louca. Eles entraram então nesse padrão de vender tudo porque nada presta. Bem, então quem no Brasil fez literalmente a cabeça da população brasileira, da política brasileira, dos empresários brasileiros, foi o Fernando Henrique Cardoso. O início do processo de destruição do Brasil, ele vem com Fernando Henrique Cardoso. Tá? Bem, então, uma vez implementado o modelo neoliberal no Brasil, o que se vai fazer? Tem dois caminhos. Então, vocês entenderam o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é, aqui sim, um novo colonialismo do século XXI. Nós só servimos como mão de obra para produzir coisas rústicas, soja, boi, pata de porco, pata de galinha, commodity, para exportar. Não podemos ter indústria, não podemos ter tecnologia, não podemos ter educação, não podemos ter saúde, não podemos ter sistema financeiro eficiente e não podemos planejar o nosso país. Tá claro? A esquerda, historicamente, tinha um papel de combater o capitalismo. Aquela esquerda antiga é uma esquerda maluca. Agora, o desenho do mundo atual, aqui sim, meus caros, está precisando de uma visão de esquerda do século XXI, do século XXII, para enfrentar, no mínimo, o modelo neoliberal, que foi implantado pelo consenso de Washington. Então, uma vez que essa excrescência foi implantada, só há duas saídas. Ou você enfrenta o modelo para desmontar, que teoricamente é a proposta do Ciro Gomes. E essa é a razão pela qual talvez vocês comecem a entender por que a elite brasileira detesta o Ciro Gomes. Né? Evidentemente que ele é meio histriônico, mas assim, há uma lógica naquilo que ele está falando. Ou você convive totalmente com o modelo, ou você convive parcialmente. Muito bem, o que fez, diante do entendimento do que é o neoliberalismo, e de uma forma muito rápida, o que fez o Bolsonaro? Ele aprofundou tudo isso que eu falei para vocês. E se o Bolsonaro tivesse tido o Bolsonaro 2, o governo 2, aí sim, vocês iam ver. Então, hoje, quando eles falam, o Brasil não tem indústria, não tem mesmo, mas é o projeto. O projeto é acabar com a indústria, o projeto é acabar com a pesquisa, sobre a premissa de combater a corrupção. Você combate a corrupção melhorando os mecanismos institucionais. Não é acabando com o país, não é impedindo o país de desenvolver. Então entra governo e sai governo, gente, todos eles apoiam o projeto neoliberal. Vai ter que existir em algum momento do tempo histórico brasileiro, na política brasileira, algum político sério que vai enfrentar esse treco, enfrentar de frente, tá? E bater de frente com esse negócio e arrebentar com ele. Tem que arrebentar. Tem que arrebentar. Não tem saída. Caso contrário, nós continuaremos na lama, no atoleiro, como diz o Mário Carneiro, nos transformando-nos
numa grande colônia agroexportadora do século XXI. É o que vai nos restar. Então, se eu sou um grande produtor de soja, a semente de soja que eu compro é externa. O adubo que eu compro é externo. O trator que eu compro é externo. E eu pago aqui a mão de obra, ainda acho que eu pago muito para o funcionário que está ali tocando o trator, pego aquela soja, embalo ela inteira e mando para o mercado internacional. O que fica para o Brasil? Nada. E aí eu ainda vou para o governo e peço o plano safra para me dar financiamento, né, para o banco me liberar dinheiro. Aí o banco vai lá fora, eu também não estou falando de orelhada não, qualquer banco brasileiro vai pegar dinheiro lá fora. Quanto que a gente está pagando de taxa de juros por mês? Assim, baratinho, se você for pegar um financiamento, 13% ao mês. Se você é um banco, se eu for pegar dinheiro lá fora, você vai receber um empréstimo em que você vai pagar, aqui eu estou botando uma taxa absurda, tá? Em termos de mercado internacional. Você vai pagar 3% de taxa de juros em cima do empréstimo, de banco para banco. Aí o Banco Brasileiro vai lá, pega para pagar 3% ao ano, o empréstimo que ele pegou nos bancos da China, por exemplo, e ele vem aqui e vende aquele dinheiro para você, que é um empresário, onde você vai pagar 12% ao mês. Então, em um mês, ele fez 4 operações de dinheiro que ele vendeu para você, que ele pegou no mercado lá fora. Isso é o Banco Brasileiro. Essa é a realidade brasileira. E entende que esse modelo de país, ele não dá certo. O Brasil está afundando cada vez mais, com uma elite cada vez mais desavergonhada, mais corrupta, mais canalha, com um judiciário louco, com políticos loucos e agora com uma população completamente enlouquecida por conta disso aqui. Porque acha que viu um videozinho aqui de 3 minutos na internet, já ficou sabidão, né? Bem, então voltando aqui. Deu para entender mais ou menos o que é o neoliberalismo? É mais ou menos, né? Então, o que fez quando o Fernando Henrique Cardoso botou esse modelo? O que o Lula fez? Lula 1 e Lula 2, quando o Lula entrou. Você fala, o Lula questionou o modelo do Fernando Henrique. Nunca. O Lula continuou o modelo do Fernando Henrique. Lembra da carta aos brasileiros, ao povo brasileiro, que o Lula desenhou? Aliás, não foi o Lula, foi o José Dirceu, que foi levado para os Estados Unidos pelo Mário Garneiro. Lá ele voltou e aqueles escreveram, os americanos falaram, e o Mário Garneiro conta isso numa entrevista no livro dele, né? Uma carta ao povo brasileiro. Ele falou, o PT, mas assim, vocês vão fazer uma ruptura? Não vamos fazer, vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Aí eles fazem uma carta ao povo brasileiro. O Fernando Henrique já tinha tido 2 mandatos, negocia com o Congresso, corrompe todo mundo porque a Constituição previa somente um mandato, ele negocia e cria a reeleição. Então tem Fernando Henrique 1 e 2, né? Outra grande desgraça que o Fernando Henrique faz. E então o Lula volta e fala, não muda rigorosamente nada da política privatista do Fernando Henrique Cardoso. Enfim, mas o que ele faz de diferente? Ele garantiu que não ia mexer no modelo do FHC, que é o modelo neoliberal, ou seja, o modelo que emburaca o Brasil, sobre a premissa de que o Brasil precisa se modernizar. Olha bem o negócio. O Brasil precisa se modernizar e o Brasil precisa de ir avante. Não, o Brasil caminhou para trás. O Fernando Henrique Cardoso é o grande criminoso. O PSDB é o grande criminoso. Tá claro? Por ter arrastado o Brasil para o buraco. Então, o Lula fez uma política dentro dessa loucura do consenso de Washington e do neoliberalismo. Você tem algumas brechas, porque o Fernando Henrique não teve tempo e ele não conseguiu fazer o sucessor, né? Então, teve algumas brechas ali no sentido de
você tem uma política setorial setorizada. Por exemplo, o Lula investiu no setor naval e ele investiu no setor petrolífero. E havia um investimento em setor aéreo, né, os aviões da Embraer. Por exemplo, por que a Embraer foi vendida? Então, o neoliberalismo ele permite um pouquinho, assim, com muita dificuldade, que você faça um investimento, uma política industrial setorizada. O governo pode investir em certos setores. Veja que o miliciano, quando ele entrou, ele falou claramente em vender a Petrobras inteira, em vender o pré-sal inteiro. É preciso entender a gravidade da proposta, né? Agora, o que o Lula não fez? Ele não mudou o sentido da desindustrialização do Brasil. Ele investiu pontualmente. Pontualmente. Tá? Então, o Fernando Henrique desenhou o grande arcabouço do neoliberalismo brasileiro. O Lula aprofundou aquilo ali, mas o que o Lula fez de diferente? Ele fez algumas políticas pontuais que o neoliberalismo permite. Agora, por que ele fez essas políticas pontuais? Para dar a ideia de que o governo dele era diferente do governo do Fernando Henrique. Então ele investiu no Bolsa Família. Por quê? Porque você tem uma precarização do trabalho. O povo está ganhando menos. Então, para não passar a impressão de que o país está literalmente indo para o buraco, correto? Você cria um programa de assistência social. Lula chegou a dizer que a indústria, ele deu essas declarações, é coisa do passado. Que o grande must brasileiro são as commodities, é o agronegócio, né? Então, o que ele fez de diferente? Ele trouxe de volta a ideia de que o Estado não pode ser tão mínimo assim, o Estado tem que ter um maior investimento público na economia, ele fala que o Estado tem que aumentar a geração de emprego, o Estado tem um papel nisso, o Estado tem um papel na criação de obras de infraestrutura, ele abriu universidades, né? Ele fez uma série de melhoras. Todas essas melhoras são pontuais. Todas essas melhoras são pontuais. Nenhuma delas reverte o quadro de destruição do Brasil. Nenhuma. Nem o esforço que o Alckmin está fazendo agora. E o Alckmin era do PSDB. O Alckmin é neoliberal até as tampas da orelha. Acho que o Alckmin aprendeu um pouco. Como o Dória recentemente tem dito que ele se arrepende de ter mergulhado diretamente no neoliberalismo, como ele mergulhou. Tá claro? Então, houve uma escolha consciente do PT de não desmontar o neoliberalismo. Quando o Bolsonaro entra, o que ele faz? Ele aprofunda o modelo de destruição do neoliberalismo, ele leva aquilo ao limite. Bem, a política econômica brasileira, ela é desenhada a portas fechadas com banqueiros, com investidores internacionais, com empresários internacionais. Toda ela é desenhada para o Brasil virar uma grande colônia agroexportadora. Isso é o que a política brasileira está fazendo, inclusive o governo Lula 3. Então, o que o governo do Lula é diferente do Bolsonaro? Nada. Ele vai fazer mais ou menos essas brechinhas na modelagem do Estado que ele fez na época do Fernando Henrique Cardoso. Ele não reverteu nenhuma privatização do Fernando Henrique. Ele deveria ter revertido, por exemplo, a privatização da Vale. Né? O Lula deveria ter revertido a privatização da Eletrobras, que o miliciano vendeu a preço de banana. O Lula deveria ter demitido o presidente do Banco Central, que é um bandido sacana de marca maior. E ele pode demitir. O Lula não poderia estar permitindo a volta do esquema de corrupção do PT, que entrou de vento em popa.
O Bolsonaro roubou? Muito. O Lula não poderia ter permitido a reeleição do Arthur Lira. O grande gato, o grande canalha, um dos maiores corruptos da história da nova República Brasileira, com um orçamento secreto. Então, gente, se vocês estão achando... Agora, apesar de tudo isso, por que o governo do Lula é melhor do que o do Bolsonaro? Por conta dessas pequenas miudezas. Mas no cômputo geral, quando a gente olhar o país para daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele só retardou a tragédia. Só. Ele não enfrentou o bicho face a face. Tá claro? De modo que, veja, outro dia, o Paulo Guedes e o João Dória estavam elogiando a política do Haddad. O Brasil, a política brasileira é realmente surpreendente, né? Mas hoje, a diferença que nós temos entre hoje e na época do Fernando Henrique, o início da redemocratização, é que, para o bem ou para o mal, nós temos mídias sociais, né? Então a gente tem a oportunidade de... muita gente tem mostrado um outro lado da história que naquela época não tinha como mostrar. Agora, é muito difícil vencer essa batalha para o Brasil não virar uma sucursal de produto do imperialismo mundial, do globalismo mundial, porque toda a estrutura política e a estrutura empresarial brasileira, que é tacanha mesmo, está voltada, lobotomizada, com essa ideia de que o Estado tem que ser mínimo. Porque aí o cara só vê a ganância dele. O Estado deixa aqui a saúde, eu entro com uma OS, eu entro com uma ONG e eu abocanho. Porque quem é que vai pagar? O cara nem o papel ele vai ter mais de desenhar um modelo de negócio. Quando você pega um projeto do Estado, aquilo ali já tem a rede de negócio montada. Então você pega e vai administrar o sistema de saúde do município. Você é uma ONG, administra o dinheiro de saúde, presta um serviço péssimo para a população, mas o seu dinheirinho pinga ali todo mês, vindo de onde? Do orçamento federal, do imposto que você paga, que eu pago, na fonte. Tá claro? É óbvio que por empresário isso é o melhor dos mundos. O bandido, o ladrão, o corrupto, o canalha, o traficante, o lavador de dinheiro, o narcotraficante, ele entra numa rodovia, compra uma concessão, ganha uma concessão, porque ele tem bilhões de dinheiro para lavar dinheiro, e você passa na rodovia, você está ali gerando o imposto que você vai pagar toda vez que você passa no pedágio. Está pronto o esquema para ele. Certo? Então, essa junção são duas coisas distintas. Neoliberalismo e Estado mínimo. Mas o neoliberalismo é um redesenho de Estado. E esse desenho de Estado acaba sendo um Estado mínimo. Mas são coisas distintas para tratar tecnicamente falando. Né? Então os caras misturam esses dois assuntos e ainda misturam mais outros assuntos. Falam, não, o problema do Brasil se resolve todo para combater a corrupção se o Estado for mínimo. E o Brasil não é um país desenvolvido porque o Estado é grande, é inchado. O Brasil pode ser um Estado grande e inchado, um Estado grande. Isso não significa que ele vai ser ineficiente, nem que ele vai ser corrupto. A China é um Estado de um partido único, há 70 anos. A Suécia paga 60% de imposto. Correto?
De modo que essa lógica argumentativa, ela é mentirosa e ela é para te iludir. Né? Para você ficar adorando político da esquerda ou da direita. Tá claro? Olha, é uma lógica perversa. Né? É uma lógica perversa. E eu entendo que para quem não tem conhecimento técnico, né, os assuntos ficam embaralhados. Mas nós precisamos de começar a fazer um esforço para tentar entender a realidade brasileira. Agora, finalizando, o destino que estão traçando para nós é o pior possível. Se você está achando que a direita vai levar o Brasil para o suprassumo do primeiro mundo, você está redondamente enganado, meu caro. A direita é exatamente a que abraçou a grande causa neoliberal. E o problema é o seguinte, a esquerda brasileira, em razão dos governos do Lula e do direcionamento que o PT foi dando, também abraçou a causa neoliberal. Aí nós vamos precisar de ter uma direita um pouco mais lúcida, como a direita americana, que a direita americana não desmontou os Estados Unidos. Nem a esquerda americana desmontou o Estado americano. O Estado americano investe em defesa, né? Investe em tecnologia, investe em ciência, investe em medicamento, investe em tudo. É um Estado fortíssimo. O peso do investimento do Estado americano investe em infraestrutura. Né? A internet que nós usamos é um sistema que foi desenvolvido pelo exército americano. Aqui, os caras desmontaram o pró-álcool, né, que quiseram desmontar o pró-álcool, desmontaram a indústria de aviação brasileira, desmontaram o submarino nuclear. E os malucos falam isso numa boa. E a população acha magnífico. O povo está lobotomizado. Tá? Então, em algum momento, espero, no curso histórico brasileiro, que alguém com seriedade resolva enfrentar isto que está posto, que foi colocado pelo Fernando Henrique Cardoso, e será preciso enfrentar e desmontar. Caso contrário, ai de nós. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.